estamos mais uma vez aí, nosso canal Bairro de Fátima News, e mais um episódio da série Viajando nos Atlas. Bom, hoje, em primeiro lugar, para quem não me conhece, eu sou o professor Márcio da Rochela, sou professor da rede estadual aqui no Rio de Janeiro e sou doutor em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Bom, como era diante de outras propostas que eu já tinha feito antes, né? Cada aula eu vou tentar usar atlas diferentes. Então nessa aula eu vou usar dois atlas diferentes, que são de épocas diferentes, e são mapas de natureza diferentes. O primeiro atlas que eu vou utilizar aqui é o atlas escolar da cidade do Rio de Janeiro. Esse atlas é muito interessante, que é um atlas só do município do Rio de Janeiro. E o segundo atlas que eu vou usar é esse atlas que eu já tinha usado anteriormente, numa outra vez, que é um atlas derivado de fascículo de jornal, de 95 e 96 do Jornal Dia. Qual é o tema da aula de hoje? Hoje a gente vai falar dos conceitos mais básicos dentro da geografia urbana e utilizando o atlas para se perceber isso. Essa aula seria basicamente para o segundo ano do ensino médio. Existem alguns conceitos na geografia urbana que são tão usuais que a gente acaba achando que eles são sinônimos e a gente usa eles sem rigor. A maioria das pessoas não sabe a diferença entre município e cidade. O que é município, o que é cidade, o que é distrito, o que é bairro. As pessoas não fazem a mínima ideia. As pessoas não sabem sequer diferenciar cidade de campo. Então, o que é uma metrópole, uma região metropolitana, as pessoas usam sem o menor rigor. E aí quando a gente mostra para elas o que de fato é cada um daqueles conceitos, elas se impressionam e falam, nossa, eu vivi a vida inteira sem perceber isso. Então a gente vai começar aqui um conceito básico do nosso pacto federativo, né? Nosso pacto federativo é dividido em o país, né? O governo federal, as unidades da federação, que a gente chama de estados, e os municípios. Então o município, o que ele é? É a menor escala de poder no Brasil. Não existe nenhuma escala de poder menor do que o município. Então, não existe, por exemplo, alguém que governe o bairro ou que governe uma região administrativa, não. Quem governa, executivo, mínimo, é o município. Então, chega mais aqui. Vamos pensar na cidade do Rio de Janeiro como exemplo. Aqui, ó, a capa já te mostra isso. A gente tem essa imagem, isso aqui. Isso aqui é o território chamado município do Rio de Janeiro. Esse território é composto de uma parte continental e umas partes que são insulares, que são ilhas. Então isso é o município do Rio de Janeiro, que é governado pelo prefeito. Ah, Márcio, mas e a cidade? O que é a cidade? É sinônimo de município? Não, cidade não é sinônimo de município. A cidade, ela é a parte urbana do município. Se você, chega aqui perto mais uma vez, se você olha aqui pela capa, né? Isso aqui é uma imagem de satélite, essa parte roxinha aqui, meio verde, isso aqui é o que a gente tem de ocupação urbana. O que não é urbano, a gente chama de campo. Então, cidade é o contrário de campo, urbano é o contrário de rural. Então, cidade é a parte urbana do município. Existem municípios que são 100% urbanos, como o município do Rio de Janeiro, mas existem municípios que não. Quando eu era criança e viajava para Araruama, a minha avó tinha uma casa num bairro chamado Três Vendas, que era na área rural. Quando a gente ia ao centro da cidade, a gente falava, eu vou na cidade. Porque mais ou menos a gente entendia que ali onde a gente vivia, onde tinha a casa, não era a cidade, ali era o campo. Estava dentro do território municipal, mas ali era o campo. Então vamos pensar o seguinte, e como é que funciona essa ideia de cidade e campo? Chega mais pertinho aqui. Opa. Aqui a gente tem essa mancha roxa. Essa mancha roxa são as áreas urbanas. A gente percebe que, se você pensar quanto cidade, tudo isso aqui é uma mesma faixa urbanizada. Mas nós temos municípios diferentes aqui. Aqui é o município do Rio de Janeiro, aqui é Duque de Caxias, aqui é São João de Meriti, Belfor Roxo, Mesquita, Nilópolis. É toda uma malha urbana em conjunto que a gente vai chamar de conurbação. Mas o território municipal está delimitado por essa linha aqui, que é onde o prefeito de fato vai governar, inclusive as ilhas.
Dentro das áreas urbanas, a gente pode ter divisões em distrito e divisões em bairros. Os distritos, eles são uma organização que a gente não tem mais tanta funcionalidade. No caso do município do Rio de Janeiro, a gente tem uma área urbana contínua, mas existem municípios que têm uma ou duas ou três áreas urbanas separadas. Essas áreas urbanas separadas, você vai ter a área sede, que a gente vai chamar de cidade propriamente dito, dentro do município, e aí você vai ter outras áreas urbanas separadas, que você vai ter a vila. Essa área urbana a gente chama de vila e a parte à sua volta é a parte rural. Então nós temos distritos, que são divisões dentro do município, quando ele tem áreas urbanas separadas. Não é o caso dos municípios daqui da nossa região metropolitana. Mas vamos para o bairro. O que é o bairro? A gente tem aqui um mapinha também bastante legal, que é um mapinha de bairros do município do Rio de Janeiro. E aí a gente vai cair numa coisa muito legal, que as pessoas às vezes não sabem. Aqui a gente está uma série de bairros, né? Cada númerozinho desse aqui é um bairro. Então, por exemplo, eu fui criado aqui no 71, ó, nesse bairro aqui, número 71. 71 qual é? Pilares. Pilares fica aqui. Algumas pessoas falavam assim, Márcio, eu falava assim, qual é o seu bairro? A pessoa falava, meu bairro é Ilha do Governador. Não, Ilha do Governador não é um bairro. Ilha do Governador é o nome da ilha, que é da parte insular, né, do município do Rio de Janeiro. E dentro dessa ilha você tem uma série de bairros, como por exemplo, aqui, Bananal, Cacuia, Cocotá, Tauá, Bancário, Jardim Guanabara, são bairros aqui dentro da ilha. Então nós temos diversos bairros aqui dentro. E a tendência é, quanto maior a ocupação do bairro, maior a necessidade de se fragmentar esse bairro. Então por isso essa área mais ocupada do município são vários bairrozinhos pequenininhos, porque são mega ocupados. Já essa área aqui, zona oeste do município do Rio de Janeiro, os bairros são maiores, porque a ocupação é menor. Então, ao passo que eles forem sendo ocupados, eles vão sendo divididos porque o espaço fica mais complexo e aí você tem que dividi-los. Como é que se deu essa ocupação? Esse atlas ele mostra aqui pra gente como se deu o processo de ocupação ao longo do tempo, também muito interessante. Aqui, ó. Chega aqui, ó. Isso aqui era o município do Rio de Janeiro na década de 20. Estava basicamente aqui à margem da Baía de Guanabara e no contraforte do maciço da Tijuca, né? Então você vem aqui centro, alguma coisa na zona sul, você vai ali para Grande Tijuca, seguindo o caminho imperial. Quando chega nos anos 40, a gente tem uma expansão maior para cá, para a região norte do município do Rio de Janeiro, para a zona norte. A Ilha do Governador também começa a ser mais ocupada. A gente vai ter nos anos 60 já aqui a Avenida Brasil e toda a ocupação à volta dela. E só nos anos 80 que a gente vai ter a ocupação da Baixada de Jacarepaguá e da Barra da Tijuca. Então isso mostra, por exemplo, que nos municípios do Brasil, a relação, por exemplo, com estuários de rios ou com baías é muito mais forte do que com a praia, propriamente dito. A gente chegou à praia muito depois. Isso é e aí a gente poderia dizer naquele momento, nesses momentos aqui, em que o município do Rio de Janeiro, ele era muito mais rural do que urbano. Hoje em dia ele é mais urbano. E aí a gente pensa, beleza, ele é um município, a gente já sabe que a cidade é a parte urbana dele, mas o que é a metrópole? Bom, a nível de conceitual, a gente pode dizer que a metrópole é um município de tamanha importância que ele acaba gerando relações de dependência entre os municípios que estão à volta dele. Ele polariza esses municípios. Então é muito comum você ter um município que a gente vai chamar de metrópole que oferece determinados bens e serviços de alta complexidade só são oferecidos ali. Então, por exemplo, se você é um arquimilionário que mora num município do interior e você comprou um piano importado e você quer afinar esse piano, você vai ter que levar na metrópole, porque senão é um tipo de serviço que tem em qualquer lugar. Ou você fazer um curso universitário de biomedicina, também não vai ter em qualquer lugar. Normalmente você tem esse tipo de serviço ou de bem na metrópole. A metrópole também oferece emprego para esses municípios que estão à sua volta. Então muitos desses municípios são dependentes
da metrópole porque o seu morador que gasta dinheiro dentro do seu município trabalha no outro município. Aqui, esse Atlas, ele mostra como é que se dá essa relação de dependência nas regiões metropolitanas do Brasil. Chega aqui pertinho, ó. Por exemplo, aqui é a região metropolitana de São Paulo. Você tem o município de São Paulo, que é a metrópole. Você vai ter outros vários municípios à sua volta ali, como Santo André, Jundiaí, vai ter ali, vai ter aqui São José dos Campos, São Bernardo do Campo. São municípios que estão à volta do município de São Paulo, diretamente dependente deles. A gente também tem aqui o exemplo, ó, no Rio de Janeiro. A gente vai ter Niterói, Magé, Nova Iguaçu, Duque de Caxias. Esses municípios são diretamente dependentes do município do Rio de Janeiro, que oferece bens e serviços e empregos que só ali são capazes de serem encontrados. A gente tem a região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, né? Belo Horizonte é a metrópole e você tem a região metropolitana, ou seja, os municípios que diretamente estão dependentes da metrópole. É muito comum a gente ver o termo a Grande Belo Horizonte, a Grande São Paulo, o Grande Rio. Quando a gente está usando esse termo, a gente está se referindo à região metropolitana, a uma São Paulo maior do que o município de fato, aquela área que está totalmente dependente dela. E como é que a gente delimita quem faz parte da região metropolitana ou não? Bom, isso precisa acontecer a partir da dependência de um processo. Que processo é esse? É um processo que a gente chama de movimento pendular diário de trabalhadores. Como é que ele funciona? Bom, deixa eu achar aqui o mapa ideal. O movimento pendular diário de trabalhadores é o trabalhador que sai da sua casa de manhã e volta e vai para outro município trabalhar, passa o dia inteiro naquele município e volta à noite para o seu município. Então, para que ele migre de um município para o outro, para trabalhar e volte no mesmo dia, precisa haver o quê? Ligações eficientes, ou mais ou menos eficientes, de transporte entre esses municípios. Esse mapa aqui é muito interessante, que ele não é um mapa da região metropolitana, mas ele é um mapa do município do Rio de Janeiro. E ele mostra, por exemplo, o município do Rio de Janeiro tem 4 ramais de linhas de trem. E essas ramais estão indo para outros municípios. Aqui, ó, esse trem aqui está indo para Duque de Caxias. Lá em Duque de Caxias vai ter uma conexão com o município de Magé e de Guapimirim. Essa linha de trem aqui, essa laranjinha, é o ramal de Belford Roxo. Ele vai atravessar São João de Meriti e vai chegar a Belford Roxo. O ramal de Japeri, ele vai atravessar Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, depois ela vai até Paracambi. E a gente ainda tem aqui a ponte ligando o Rio a Niterói, tem barca ligando o Rio a Niterói. Então, esses municípios que estão diretamente ligados à metrópole, eles têm ônibus, trem, barca, sistemas de transporte que garantem ao seu trabalhador ir e voltar. Se não há essa ligação direta ou facilitada pelos meios de transporte, não há integração à região metropolitana. Bom, espero que esses conceitos tenham sido esclarecidos. Hoje a gente usou 2 atas, um mundial e um municipal. Nem todo mundo tem acesso a um atas municipal, mas vale a pena pegar. Esse aqui é da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então se inscrevam no canal lá, no bairro de Fátima News. E semana que vem tem mais. Beijo para todos.